Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos reunir na tua casa. O Senhor sabe como estamos aqui, Senhor. Sabe como fomos. Sabe o que precisamos, Senhor. Fala conosco. Senhor, a tua voz, a tua presença. Tudo de novo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar preparando na sexta-feira. Segunda Tessalonicenses. Sabe do ano. Hoje o título da nossa mensagem para a sessão aqui para estamos. Escapamos. Nós paramos no versículo 9. Amém? Queria retomar com vocês a partir desse versículo em todos os lugares. Graças a Deus, o livro não está tão quente, né? Eu queria retomar com vocês a partir do versículo 6. Segunda Tessalonicenses 1:6. Se de fato é justo para com Deus, e Ele lhe paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, e chama de fogo, tomando vingança, contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E queria, antes da gente começar a mergulhar mais ainda no texto, convidar vocês a abrirem comigo em Mateus capítulo 25. Aqui no final do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ele apresenta para a gente algumas parábolas acerca do fim. A primeira delas, a parábola das 10 virgens. E eu queria meditar com vocês ao longo desse capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Preste atenção, 10 virgens significa que as 10, do ponto de vista externo, elas são iguais. Se você passa na rua, você olha para essas 10 e vocês acham que elas fazem parte do mesmo grupo. Você não sabe diferenciar qual é uma da outra. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo, muito parecido com o domingo de manhã. Se a gente olha e vê as pessoas com a Bíblia na mão, e temos a imaginação de que essas pessoas estão se dirigindo para uma igreja muito parecida com a gente, e dirão louvar a Deus e buscar a sua face. Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 entre elas eram nécias. A palavra nécias significa que essas mulheres, elas não eram prudentes, elas não estavam preparadas. E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite aqui, irmãos, era o combustível da lâmpada.
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. O que você acha que é mais fácil? Levar azeite ou não? E tardando o noivo, o apóstolo Paulo já havia falado sobre isso. Na primeira carta aos Tessalonicenses, ele havia dito como o Senhor Jesus vai chegar de forma inesperada. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Perceba, as prudentes também adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu sobre. Não sei se você já viu o desenho bíblico que fala dessa passagem, e tem uma pessoa que vai na frente anunciando porque e ele grita bem alto. E é exatamente dessa forma. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Veja, as 10 se levantaram, e se levantaram da mesma forma. O que acontece aqui é muito parecido com aquilo que a gente lê quando se debruça no livro de Juízes. Sansão não percebeu que a sua força havia ido embora. A mesma coisa aqui. As virgens nécias, elas não fazem a mínima ideia de que não vão conseguir acender as suas lâmpadas. Elas adormeceram juntamente com as outras. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, com que as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Veja, parece da parte das prudentes um egoísmo. Afinal de contas, por que você não me dá um pouco de azeite? Porque a salvação é individual. A espiritualidade, ela é individual. Mesmo marido e mulher. O marido pode influenciar e deve influenciar a sua esposa. A esposa deve influenciar o seu marido. Mas a espiritualidade, ela não pode passar de um para outro. As prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, outras, e diante aos que vendem e compraram. Nós falávamos na sexta-feira como determinadas pessoas saem por aí procurando igrejas bíblicas, mesmo depois de encontrar uma. Quantas pessoas vão desejar um estudo bíblico como esse, quando já não adianta mais? Quantas pessoas vão querer entender um pouco acerca do fim, quando o fim já tiver passado? É impressionante como vivemos em uma época onde as pessoas acham que o mais importante é o material. E é interessante porque a gente passa, e antes de entrar aqui no bairro, a gente consegue chegar ao cemitério. E a gente sabe que o material não é o mais importante. Mas todos que estamos aqui hoje, todos, pensamos no que beber, no que vestir. Hoje é um dia de domingo, muitos terão obrigações na segunda-feira e alguns já estão preocupados com essa. Mas talvez não haja segunda-feira. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprarem. Depois eu já dizia que quando a gente evangeliza, é como um mendigo apresentando a outro mendigo onde achar alimento. E saindo elas para comprar, chegou o noivo.
E as que estavam apercebidas entraram com ele nas bodas e fechou-se a porta. Presta atenção, e fechou-se. Eu queria que você deixasse aqui e voltasse comigo para Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vou fechar a porta aqui. Obrigado. Gênesis capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Veja, isso não foi escrito antes do dilúvio. O que você acha que está acontecendo hoje? Viu Deus a terra e esse estava corrompida. O que você acha que Deus está vendo hoje? Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé. Veja, disse Deus a quem? A Noé. E só a ele. Deus, ele fala com o seu povo. O compromisso de Deus em revelar os seus planos é com o seu povo. Resolvia dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Agora no capítulo 7. Disse o Senhor a Noé. E disse o Senhor a quem? A Noé. Você percebeu como se repete? Disse o Senhor a Noé. O compromisso de Deus, irmãos, é com o seu povo. Grave bem isso. Por isso que em 1 Pedro, o apóstolo diz, olha, o juízo já começou. E começou pela casa de Deus, porque aqui mais é dado, mais lhe será exigido. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Será que Deus poderia dizer isso da gente? E talvez a gente diga, né, algo extremamente atual. Não, mas nós somos salvos pela graça. E você acha que ser salvo pela graça significa viver de forma justa? Versículo 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho, a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Eu estou lendo isso para vocês. O que nós estamos vendo aqui em Gênesis capítulo 7 é a mesma coisa que nós estamos vendo em Mateus capítulo 25. As virgens prudentes são aquelas que ouvem e obedecem. A gente não questiona. Senhor, por que o Senhor quer levar 7 animais dessa espécie e não um apenas? A gente não questiona, irmãos, a gente só obedece. Versículo 5, perdão. Gênesis 7, 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenaram. Veja, o Senhor não está pedindo para mim e para você. Ele está ordenando. Às vezes a gente perde a noção de quem é Deus e de quem somos nós. Às vezes não, quase sempre. Parece hoje que os pastores da atualidade se esforçam em demonstrar um Jesus extremamente fraco, que aconselha as pessoas acerca de conselhos para que vivam vidas boas aqui na terra. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. Versículo 6. E tinha Noé 600 anos de idade. Eu fico imaginando, se nós tivéssemos 600 anos de idade, a quantidade de pecado que nós teríamos.
Às vezes a gente fica pedindo mais tempo a Deus. Para quê? Quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. E eu queria perguntar a você está na arca hoje? Será que Noé não tinha primo? Prima, tio, tia, pais próximos? Será que o nicho de Noé era somente a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos? Não, irmão. Mas Noé, mais do que ninguém, sabia que as más companhias tornam o problema dos dois. Noé tinha responsabilidade. E é muito bom a gente saber, Noé não era perfeito. Ele vai se agradar, ele vai ter equívocos. Assim como todo salvo, ele não é perfeito, mas ele tem um Deus perfeito. Por causa das águas do dilúvio, versículo 7, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. É o que a gente fala de forma recorrente aqui, costumamos dizer que amamos os nossos entes queridos. Mas dificilmente demonstramos isso de forma bíblica. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé a arca. De 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Por que a chuva para? Por que a chuva cai? Por que faz sol? Porque Deus manda. Veja que toda a criação obedece a Deus. E aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, como a coroa da criação que somos nós, não prestamos obediência como deveríamos. Imagina como Deus se sente em nós, senhores. E aconteceu que depois de 7 dias, quantos dias? 7. Uma semana. Vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. É importante que você entenda que um dia vai ser o seu último dia. Um dia, tudo aquilo que Deus falou acerca de mim, de você, se cumprirá. E as comportas do céu se abriram. Versículo 12. E houve copiosa chuva. Entenda que a chuva é algo extremamente novo. É a primeira vez que chove na terra. É aqui em Gênesis capítulo 7. Todos vocês sabem que até então a terra era irrigada por um vapor que saía debaixo da própria terra. Quando Noé anuncia o dilúvio, quando Noé diz que vai chover e cairá água do céu, as pessoas não somente não acreditam porque não querem acreditar, mas porque também era algo inédito. Assim como quando nós anunciamos a volta do Senhor, como está escrito em 2 Tessalonicenses. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. E as comportas dos céus se abriram. Tem até um louvor, né? Abra as comportas do céu. Eu acho que a pessoa que escreveu esse louvor não tinha a mínima ideia. É como o pessoal que diz, eu nasci no fogo, vou morrer no fogo. Não tem a mínima ideia do que está falando. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia,
Entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejavam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros, de tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé. Veja, eles entraram para quem? Para Noé. Na arca. Era um macho e fêmea os que entraram, de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou. Era isso que eu queria ler com vocês. E o Senhor fechou a porta após... Quem fechou a porta? O Senhor. E se Noé quisesse abrir a porta, podia? Assim como nós também não podemos. É por isso que o apóstolo Paulo, abra comigo agora, se você puder, quiser, em Romanos, antes da gente voltar para Mateus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração é o que eu podia dizer em relação ao ajuntamento que teve na semana passada no Parque de Exposições. 100.000 pessoas, supostamente evangélicas, supostamente buscando a Deus. E eu podia exatamente dizer essas palavras, de todas elas. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Hoje, no Brasil, dizem que temos em torno de mais de 40 milhões de evangélicos. Domingo é o dia que costumamos nos reunir para cear. O que você acha desse contingente de 40 milhões de evangélicos? Será que são salvos? Versículo 2. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. Quantas pessoas a gente viu hoje de manhã se dirigiram para a igreja de forma muito mais arrumada do que eu e você? Terno e gravata, mulheres com roupas, elegantes, supostamente indo buscar a Deus. Acordaram mais cedo do que eu e você. Mais cedo do que eu, impossível, pelo domingo. Mas assim, acordaram mais cedo do que muitos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. É exatamente isso que significa ser uma virgem nécia. Tem zelo por Deus, porém, sem entendimento. Volto com vocês agora para Mateus capítulo 25. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. É exatamente o que Paulo está dizendo no capítulo 10 de Romanos. Eu gostaria que eles fossem salvos. Eu daria a minha vida por eles, se pudesse, para que eles fossem salvos. Mas a nossa vida não pode salvar ninguém. Ide antes aos que vendem e comprarem. Se continuássemos a ler o capítulo 10, nós iríamos ver todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Mas como clamarão? Acerca daquele que não conhece. Como conhecerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta.
Exatamente como lemos em Gênesis capítulo 7. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Agora? Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. Veja, ele não está dizendo isso para qualquer pessoa, ele está dizendo isso para 5 virgens que estavam esperando a sua chegada de forma indevida. Às vezes a gente não tem noção de que para Deus estar aqui de forma equivocada é pior do que estar lá fora. Quando nós lemos em Apocalipse, é melhor que você seja frio. A gente não dá devida importância do que você seja morno. É melhor que você seja frio do que ser morno. O ideal é que sejamos quentes. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. É exatamente isso que Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses. Ele vai falar acerca dos sinais. Mas nós não sabemos precisamente qual a hora. Por isso deveríamos estar apercebidos ou preparados, como significa essa palavra. Agora o Senhor Jesus conta outra parábola aqui no capítulo 25, dando continuidade ao ensinamento. O mesmo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. É exatamente o que está acontecendo aqui. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, temos talentos. O Senhor Jesus subiu aos céus e Ele derramou talentos no seu corpo, na sua igreja, para que a igreja cumprisse o seu papel até a sua volta. A um deu 5 talentos. Então tem irmãos aqui que cantam, dançam, varrem a igreja, pula, né? Corre e volta. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Faz café, faz água. E tem pessoas como eu que só sabem pregar. Mas todos têm um talento. Todos. Alguns dizem que não tem talento algum. E a gente vai ver que normalmente é porque escolheram. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Veja, o que é mais fácil? Negociar 5, negociar 2 ou negociar 1? 1, sem sombra de dúvida. Mas aquele que não é fiel no pouco, não é fiel se tiver mais. Deus já sabe disso. É como muitas pessoas que dizem: quando eu tiver mais tempo, eu me dedicarei mais ao estudo da Bíblia, eu me dedicarei mais à igreja. Não vai. Você não tem se dedicado de acordo com a realidade que você tem hoje, ainda que sua vida mude completamente, você não se dedicará. Versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Própria capacidade. Quem é que sabe da nossa capacidade? Aquele que nos criou. Ele sabe mais do que nós. Por exemplo, eu queria muito tocar violão. Não tenho essa capacidade. Eu queria muito cantar, não tenho essa capacidade. Eu até evito cantar alto quando o pessoal está louvando, porque minha voz é muito feia. O que receberam 5 talentos saiu imediatamente. Preste atenção, saiu imediatamente.
é importante que você entenda que a procrastinação também é pecado. Adiar o que Deus nos manda fazer é rebelião. Fazer algo que Deus nos mandou fazer de forma tardia é tão errado quanto não fazer. O que receberam 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo. De que modo? Imediatamente, com diligência. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Veja, o importante aqui não é a quantidade do que se faz, mas a forma como se faz. Versículo 18. Mas o que recebera uns, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veja, irmãos, é muito tempo. Eu tenho 45 anos, 15 anos como cristão, como pastor. É muito tempo. Voltou o Senhor para aqueles servos e ajustou contas com eles. E se fosse hoje o dia de ajuste de contas na nossa vida? O que nós teríamos a dar ao Senhor? Vocês lembram que isso não é uma parábola? Quando o Senhor Jesus está a entrar em Jerusalém e ele encontra uma árvore que tinha folhas, mas não tinha fruto. Senhor, versículo 20. Então, aproximando-se, porque recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. Veja, é a mesma coisa que ele diz ao que ganhou 5. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo. É exatamente. Sexta-feira nós falamos aqui como determinadas pessoas acham que o que a gente prega aqui é muito duro. Não, o que a gente prega aqui é Bíblia. Se você quer ser enganado, você vai para o parque de exposição, ou está pregando lá. Chegando por fim, que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste. Mas como assim? Ele cobra o que não deu? Por exemplo, irmãos, o dízimo é 10% do que a gente tem ou do que a gente não tem? É 10% do que Deus te deu. Ele pede para você apenas 10%. Como demonstração da sua fidelidade e da minha, de que nós acreditamos a Ele tudo que recebemos. E a gente acha que o dízimo é muito. 10%. Aí se prefere um carneiro de 7, de 10, 15. Você prefere comprar pulseirinha, não quebra. Quando
comecei a igreja na Boca do Rio, um presbítero se aproximou, sabendo que era um pastor jovem. Pastor, eu vou fazer com que a igreja comece a ganhar bastante dinheiro em pouco tempo. Eu achei aquilo estranho. Só filho disse, ó, a primeira coisa é que ele vai botar uma lojinha aqui. Aí a gente vai vender camisa, a gente vai vender xícara, porque o povo, se você fala para o povo dar generosamente, ele não dá, mas se você der coisas para eles comprarem, eles comprarem. Eu espero, irmão, não é assim que a gente funciona. Biblicamente, se a pessoa não quiser dar, ela não dá. E ela vai ter que prestar conta a Deus, não a mim. Assim como eu vou prestar conta a Deus, não às pessoas. Uma semana depois, esse presbítero nunca mais voltou. Para muitos hoje, o Evangelho, e não é só para quem prega, é para aqueles que ouvem. O Evangelho é como se fosse uma escada rolante e te leva aonde você ambiciona chegar. Chegando por fim, que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas aonde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. Receoso, escondia na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Significa negligente. Negligente é o oposto de diligente. Negligente é aquele que não dá atenção devida. Muitas vezes a gente pensa que negligência não é pecado. Não, eu só fui negligente. Eu só não dei a atenção devida, mas assim, eu não tinha intenção de fazer o mal. Veja que o Senhor Jesus deixa de forma muito clara: aquele que comigo não ajunta, espalha. Negligência, irmãos, é pecado. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Veja, na sua Bíblia deve ter um sinal de interrogação. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros do que é meu. Tirai, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil. O que a gente pode dizer da igreja evangélica hoje? São servos úteis ou inúteis? Lançai-os para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora o Senhor Jesus, de forma ainda mais clara, fala acerca do dia do juízo do seu retorno. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, é exatamente sobre isso que Paulo está falando. Em 2 Tessalonicenses, a volta do Senhor Jesus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Lembra de que Paulo falou sobre isso no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses? O Senhor Jesus voltando com os seus anjos e dando a cada um a sua paga. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa
os cabritos e as ovelhas. A ideia de cabritos, irmãos, é bodes aqui. Uma vez eu estava terminando uma pregação, uma pessoa que se dizia irmão falou: pastor, desse jeito que você está maltratando as ovelhas. Eu falei: não, eu estou expulsando os bodes, para que as ovelhas possam ficar em segurança. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes. Veja, Spurgeon, ele tem uma pregação baseada nesse texto. O grande pecado de não fazer nada. E o apóstolo Paulo já falava sobre isso também. Como as pessoas pervertem a graça. Então a gente acredita muito e fomos salvos pela graça e por isso não precisamos fazer nada. É o contrário. Se você foi salvo pela graça, a graça vai te fazer tudo por Cristo. Entrai na posse do reino, versículo 35. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver. Então perguntarão os justos. Por que os justos farão essa pergunta? Porque os justos são aqueles que colocam em prática o que sua mão direita fizer, a esquerda não saiba. Você fez tudo que Deus mandou? Bata no seu peito e diga: sou um servo inútil. Fiz apenas o que fui ordenado fazer. É por isso que quando a gente vê hoje em dia evangélicos cheios de direito, mas o pastor não pode falar assim. Mas a pregação não deve ser dessa forma. Não? Por quê? Versículo 38. Perdão. Versículo 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Fazendo o bem a todos, prioritariamente aos da família da fé. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, e é isso que a gente vai ver em 2 Tessalonicenses: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Veja, foi preparado para o diabo e aos anjos caídos, não foi para a gente. E por que os seres humanos vão para o mesmo lugar que o diabo e os anjos caídos? Porque só existem dois lugares a comparecer. Ou estamos em comunhão com Deus, ou estamos distantes da comunhão com Deus. Não tem um caminho no meio? Não tem. Ou você é um crente genuíno, ou você não é crente. Ou você é uma pessoa que faz tudo por Deus, ou você não faz nada por Deus. É exatamente por pregar dessa forma que as pessoas se sentem impulsionadas a abandonarem a congregação. Justamente porque não apresentamos a ela o caminho do meio.
E por que não apresentamos? Porque não existe. Então não adianta você comprar uma pulseira. A pulseira não vai te proteger. Não adianta você começar a contribuir. Ainda que você desse todo o seu dinheiro, sem amor, é inútil. Mas as pessoas não querem ouvir as verdades, elas querem ouvir fábulas. Elas não suportariam a sã doutrina. Elas não suportarão a sã doutrina. E a pessoa que não suporta a sã doutrina, ela não quer ouvir nada? Não, ela quer ouvir. Ela levantará para si mestres, segundo os seus próprios concupiscências. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Veja, a pessoa que está numa igreja bíblica e sai procurando outra igreja bíblica, é porque não estava fazendo nada na igreja bíblica. Porque se estivesse fazendo o que deveria fazer aqui, não teria tempo de pensar em sair daqui. Eu tive fome que não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste viver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então, se vocês não enxergaram ainda a responsabilidade que temos de um para com os outros, cuidado. Versículo 46. Irão estes para o castigo eterno. O castigo é eterno. E eu falei sexta-feira aqui, eternidade é algo que muitas vezes a gente vai ter dificuldade em se relacionar. Por quê? Porque é totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Nós somos pessoas extremamente conectadas ao tempo. Então, sabemos, 100 anos é muito, 1000 anos é muito, 1 milhão de anos é muito. A eternidade é muito mais. Irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É interessante que as pessoas dizem que a vida eterna existe, mas o castigo eterno não. Mas está no mesmo versículo. É como no evangelismo que fazemos toda primeira e segunda-feira. Olha, tem uma boa notícia, uma má notícia para você. E as pessoas então, ao ouvirem, mas é a mesma notícia, porque ela é boa e má. Eu não sei que tipo de pessoa é você. Se você ouve e obedece, a notícia do retorno de Cristo é maravilhosa para você. Se você não ouve e não obedece, a volta de Cristo é a pior coisa que pode acontecer para você. Convido vocês a voltarem comigo à 2 Tessalonicenses. Agora muito mais preparados. Versículo 9. E estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Você entende agora o que o apóstolo Paulo está falando? É exatamente a mesma coisa que Jesus havia ensinado por meio de parábola. E estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Banidos da face do Senhor. Banidos. Apartai-vos de mim, eu pedirá ao Senhor. Banidos.
da face do Senhor e da glória do seu poder. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, ele vai ser glorificado na sua igreja. É exatamente o que o apóstolo Paulo fala dos Tessalonicenses. Olha o que ele diz aqui. Versículo 3 do capítulo 1. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então, a ideia de se gloriar, a ideia de dar glória, traz consigo também a ideia de você se alegrar com algo, de você ser motivo de alegria para alguém. O corpo de Cristo deveria ser alegria para Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, versículo 9. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Então, quem vai admirar a volta de Cristo? Os que creram. Assim como Noé viu a chuva de dentro da arca. Mas a maioria das pessoas viu a chuva do lado de fora da arca. Filipenses, aprendemos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a maioria das pessoas farão isso tarde demais. Veja, assim como os demônios, as pessoas que estão no inferno não têm dúvida de que Jesus é o Senhor. Mas agora, isso não adianta mais. Por isso que Jesus nos ensina, façamos a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vimos a parábola das 10 virgens. Quando a porta se fecha, ela não se abre mais. Quando vier, versículo 10, 2 Tessalonicenses 1:10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, um dia específico, que alcançará todos. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Volte um pouco comigo a 1 Tessalonicenses. As duas cartas estão extremamente ligadas. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós. 1 Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra de nós, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, a palavra de Deus está operando, irmãos, eficazmente naqueles que creem. A pergunta é: nós somos esses que creem? Eu vou repetir de novo. Outra razão ainda temos nós para incessantemente, sem cessar, dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes,
que é de Deus. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Aí eu fico imaginando, diante dessa afirmação, o que leva uma pessoa a pular de igreja em igreja? A visitar igrejas? É brincadeira o que a gente faz aqui? É algum tipo de clube o que a gente tem aqui? Será que nós somos palhaços de um circo? Não é porque eu vou visitar a igreja tal. Por que você vai visitar? Igreja não é lugar que a gente visita. Igreja é algo que a gente é. Ou a gente não é. É por isso que a gente vai cear, porque a gente faz parte do povo. Versículo 14, 1 Tessalonicenses ainda, 2,14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, onde o Evangelho começou, Atos capítulo 2. Em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, ou seja, da parte das pessoas mais próximas, seus conterrâneos, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus. O que você acha que os evangélicos estão fazendo hoje? E os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. E são adversários de todos os homens. Veja, quem comigo não ajuda. Então, uma pessoa que congrega com a gente e não ajuda a igreja em nada, ele é inimigo. Não meu e seu. Ele é inimigo de Deus. Deus sabe disso. São adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Uma semana se passou, do domingo passado para hoje. O que fizemos na nossa vida nessa última semana? Nós estamos no 12º dia de um novo ano. O que fizemos nesse novo ano, em 12 dias? É uma grande referência para o final do ano. Versículo 16. Ainda do primeiro capítulo, do segundo capítulo de 1 Tessalonicenses. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Lembram do que a gente já leu aqui, Gênesis? Depois que Deus disse a Noé: eu não suporto mais. Muitas vezes confundimos a longanimidade de Deus com a impunidade. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. E Paulo vai falar mais sobre isso na segunda carta, que é exatamente onde estamos meditando. 2 Tessalonicenses capítulo 1, voltamos. Versículo 10. 2 Tessalonicenses 1, 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Versículo 11. Por isso,
também não cessamos de orar por vós. Percebeu? Deixe marcado 2 Tessalonicenses. Volte comigo um pouco. De novo o Evangelho de Mateus. Não agora para o capítulo 25, o capítulo anterior. E tem também o mesmo ensino. Mateus 24. Jesus está falando para os seus acerca do que acontecerá perto da sua volta. Mateus 24. Como surge esse sermão? Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. É a mesma coisa, irmãos. Hoje, muitos evangélicos se maravilham com o movimento evangélico. Veja como nós crescemos. Veja, nós temos deputados, senadores, governadores que se dizem evangélicos. Presidentes que se preocupam em agradar, de alguma forma, os evangélicos. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma denominação evangélica mandou vir pedras de Israel para construir o seu templo em São Paulo. Acho que não deu atenção ao que está escrito aqui. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. O que a gente tem visto? Engano. O que a gente tem ouvido da maioria dos ajuntamentos evangélicos? Engano. Que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome. A pessoa que estava no parque de exposição semana passada, ele estava dizendo que estava em nome do diabo? Ele dizia que estava em nome de Jesus. Mas será que tinha alguma coisa de Jesus nele? Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Por exemplo, quando uma pessoa diz que a oração dele pode te abençoar, ele está voltando para si algo que só Cristo pode fazer. E eu intercederei por vós. Só Cristo pode fazer isso. Só a intercessão de Cristo, de fato, é eficaz a nosso favor. Mas muitos têm atribuídos a si mesmo esse poder. Não, porque eu oro por vocês e sabe que sua vida mudará. Não, eu não sei. Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis... Quem é que vai ser atribulado, irmão? Os crentes, como já lemos em 2 Tessalonicenses. Então sereis atribulados e vos matarão. Você acha que sua vida está difícil? Leia
Hebreus, na nossa luta contra o pecado, ainda não resistimos até o sangue. Ou seja, ainda não estamos enterrados. Então tem muito mais ainda para se lutar. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa... Meu irmão, o que aconteceu com esse sermão? Por que a igreja quer tanto ser amada pelo mundo? Aplaudida pelo mundo? Por que a gente tem tanto receio de ser visto como pessoas politicamente incorretas? Nesse tempo, onde se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você acha que uma pessoa que sai da igreja ama você? Se ela te amasse, ela cuidava de você. Ela se preocuparia com você. Assim como eu sei que você se preocupa com essa pessoa que saiu. Ore por ela. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade. Esse versículo a gente deveria dar uma atenção especial. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como está o nosso amor, irmão? Nessa manhã. A gente pode estar aqui, mas se não estiver aqui em amor, de nada vale. Versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Esse será salvo. Os outros, não serão salvos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. É por isso, irmãos, que, embora soframos, a gente não pode se deixar influenciar por aqueles que entram e saem da igreja. E a gente tem que se preocupar. A gente tem que se ocupar em jamais deixar o púlpito vazio. Eu falava isso com a irmã responsável pelo estudo das crianças. Sexta-feira eu venho de uma criança. A gente não. O que mais é dado, mais lhe será exigido. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Há um imperativo de que a gente jamais pare de pregar, independente da reação das pessoas ante a pregação. Nós somos pessoas extremamente emocionadas. Então, se a gente está pregando o evangelho e a igreja um pouco mais cheia do que o habitual, a gente fica com vontade de fazer a obra de Deus. E se a igreja esvazia? Aí já não vale mais a pena? Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, virá. Volto com vocês agora na 2 Tessalonicenses. Já estamos chegando próximo à conclusão da nossa exposição de hoje. Versículo 11, 2 Tessalonicenses 1:11. Por isso,
também não cessamos de orar por vós, justamente porque sabemos como eu e você somos atacados, para que o nosso amor se esfrie diante da multiplicação da maldade. Então, quando pessoas se retiram do nosso convívio, é claro que isso vai impactar em você e em mim. Quando muitas vezes a oposição, a perseguição acontece na nossa vida de forma mais ostensiva, nos questionamos, será que vale a pena? E assim, se você nunca fez essa pergunta, talvez é porque nunca tenha custado nada para você. Eu acho interessante quando a gente fala sobre esse tema, as pessoas dizem, não, mas eu nunca tive dúvida de que vale a pena seguir o caminho do Senhor. Talvez é porque você nunca entregou nada. Talvez o Senhor tenha sido barato demais para você. A igreja está cheia de pessoas assim, que vivem anunciando um amor por Cristo que nunca demonstraram. E só está da boca para fora. Como na época dos profetas. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Não, jamais eu sairia da igreja. Talvez você não saia porque você nunca entrou. Porque entrar, do ponto de vista físico, e sentar no banco, não significa estar em Cristo. Estar em Cristo é algo muito mais poderoso. Por isso, versículo 11, também não cessamos de orar por vós. Então, quando você vê irmãos que estão firmes na fé, ore por eles. Porque estar firme na fé nunca foi fácil. É impressionante como as pessoas olham para aqueles que estão se esforçando em perseverar no Cristo e parece que a vida deles é fácil. Por quê? Porque eles não murmuram. E por que eles não murmuram? Porque eles aprenderam a dar graças a Deus por tudo. Porque eles aprenderam a viver contente em toda e qualquer situação. Aí, como a pessoa não se queixa, parece que a vida da pessoa é mais fácil que a sua. Não, ela não é. Provavelmente é muito mais difícil que a sua. E você devia orar por pessoas assim, porque elas são raras. Em Hebreus capítulo 11, é dito que existem pessoas que o mundo não é digno delas. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. E cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo inicia essa carta. Não cessamos de orar por vós. Quantos de vocês oraram pelo culto de hoje de manhã? Para que o nosso Deus nos torne dignos. É isso que a pregação está fazendo, nos santificando. Pai, foi assim que Jesus orou por nós. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé.
Por que nos dirigimos para a igreja nessa manhã, irmãos? Por fé ou por vista? A fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós. É isso que tem acontecido. Quando as pessoas nos veem, elas veem Cristo na nossa vida. As nossas atitudes, as nossas ações, principalmente as nossas reações, elas evidenciam Cristo em nós. E vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora é o capítulo 2, mas quando Paulo escreveu essa carta, ela não estava dividida em capítulos. Nenhuma carta. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós nos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Veja, é impressionante como por qualquer coisa a gente deixa de acreditar na verdade. Então, uma pessoa chega e vira para você: não, aqui essa semana eu estava sentado na casa, e aí na minha sala apareceu um ente querido meu que havia morrido, e apareceu na sala como um fantasma. Me disse que o céu é maravilhoso e a gente vai para lá daqui a pouco. E você não repreendeu? Não, claro que não repreendi. Isso era uma pessoa que eu amo. Não era a pessoa que você ama ali. Ali era um demônio. Quando nós lemos a carta aos Gálatas a respeito de um outro evangelho, e ainda que venha um anjo do céu, seja anátema, se não anuncia um outro evangelho, a gente não tem dimensão do que Paulo está falando. Não sei se vocês já tiveram algum tipo de vivência no credo espírita. Um dos livros espíritas que são, uma espécie de Bíblia para eles, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, o Evangelho, mas o que Paulo diz? Que seja anátema. Você senta para conversar com uma pessoa que se diz espírita, você sabe que ela se diz cristã. Mas a Bíblia diz que o culto aos mortos é necromancia, é abominação aos olhos de Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. É por isso que na carta aos Efésios o apóstolo Paulo diz da necessidade de pastores e mestres para a edificação, por meio do ensino, para que não sejamos como meninos, lançados de um lado para o outro, toda vez que uma doutrina nova chega. Versículo 2: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito. Então, qualquer manifestação supostamente espiritual que te afaste das verdades da Escritura, cuidado com ela. Quer por palavra, quer por epístola. Nessa época, as pessoas já estavam escrevendo cartas e dizendo que foi Paulo que escreveu. É como tem gente que fala coisas e diz que foi eu que falei. Não, eu nunca falei. Muitas coisas que as pessoas atribuem a mim. E Deus sabe disso. Quer por epístola, como se procedesse de nós,
supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Muitas pessoas diziam que o dia do Senhor já havia chegado, que essas pessoas haviam sido esquecidas. Versículo 3: ninguém, de nenhum modo, vos engane. Perceba, irmãos, a verdade, ela é uma só. Existe uma única forma de expô-la, é por meio da pregação. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Mas o engano são muitos e podem ser apresentados de diversas formas. É por isso que você tem falsa igreja de tudo quanto é jeito. Tem falsa igreja que é religiosa, tem falsa igreja que é libertina. Tem igrejas falsas, onde as pessoas aparentam uma espiritualidade muito superior à nossa. Há igrejas falsas que você vai e nem parece que é igreja. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz nesses termos: ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E a apostasia, irmãos, é exatamente o que a gente tem visto nos nossos dias. A apostasia é algo muito específico. A apostasia só pode existir na vida de pessoas que creram de alguma forma, que externalizaram algum tipo de fé. Então, uma pessoa que nunca creu, ela não pode apostatar. Ela nunca creu. E o que a gente tem visto nos nossos dias é justamente um aparente desejo das pessoas de buscarem a Deus, buscarem uma espiritualidade. Então você vai ver pessoas que, por exemplo, hoje estão no bar, bebendo, mas elas, você vai pegar o celular delas e você vai ver que houve louvores. Você vai ver que essa pessoa que está fazendo um monte de coisa errada agora, de manhã ouviu a oração de algum falso profeta. Antes de dormir, fez algum tipo de culto a Deus. Porque por mais simples que a pessoa seja, é os incrédulos. Eles dizem que se você tem algum tipo de fé, você consegue viver melhor. Diante de enfermidades, diante de uma sociedade como a nossa, que enfrenta insegurança, instabilidade do ponto de vista político, as pessoas se sentem ainda mais motivadas a buscar uma espécie de poder superior. E é esse cenário que Paulo descreve aqui. As pessoas, elas vão buscar a Deus e ao mesmo tempo elas vão dar as costas a Deus. Porque, veja, irmãos, as pessoas que hoje estão vivendo, que são mais um falso evangelho, dentro do movimento evangélico, a Bíblia delas é igual a minha e a sua. Essa passagem que a gente está lendo é igual. Você vai numa seita como os adventistas do sétimo dia, a Bíblia deles é igual a sua. Você vai em outra seita e a Bíblia deles é igual a sua. Pasmem, até os católicos, o Novo Testamento deles é igual ao nosso. Veja como essas pessoas são indesculpáveis. Elas têm diante delas o que pode salvá-las, mas elas escolhem fechar os seus olhos. Lutero fazia parte da Igreja Católica.
E o que foi que mudou na vida de Lutero? Ele leu a Bíblia. Anos depois de toda a transformação que a reforma trouxe para a Europa, foram dizer: Lutero, olha o que você fez. Ele disse: eu não fiz nada, foi a palavra de Deus. Então veja como há não só uma indesculpabilidade das pessoas, mas uma culpa específica. Irmãos, nós temos a Bíblia no nosso idioma. Você nem precisa comprar a Bíblia, você pode ter acesso a ela de forma digital. Então, as facilidades que temos hoje, os nossos irmãos do passado, eles nem sonhavam com tanta facilidade como a gente. E ainda assim, a maioria dos evangélicos são ignorantes em relação ao Evangelho. Então, o ano de 2024 passou. Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você leu o Novo Testamento? Passou-se um ano inteiro. E você nem leu o Novo Testamento. É por isso que quando a gente fala de apostasia, a gente cria um cenário na nossa mente futurístico. Não, a gente já está vivendo. A apostasia é exatamente a realidade do movimento evangélico dos nossos dias. Onde você tem igrejas evangélicas que são donas de canais de TV. Igrejas evangélicas que pagam caro por horas na televisão, proprietárias de todo tipo de meio de difusão. E ainda assim, não usam isso para que o reino de Deus seja anunciado. Versículo 3. Eu já vou preparar para que a gente possa ser. Porque eu quero que você entenda a responsabilidade que você tem nesse versículo. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Veja, o papel dos falsos crentes é enganar. E nós que dizemos ser verdadeiros, qual é o nosso papel? Ficar calado? Não fazer nada? Não, é porque assim, eu não deixo contaminar. Sim, mas em relação à sua atividade, o que você faz em prol do avanço do reino de Deus? É como Paulo escreve aos Filipenses: nós fomos levantados em defesa do Evangelho. É por isso que lemos em Apocalipse que o primeiro grupo que vai ficar excluído da entrada no céu são os covardes. E a gente tem a facilidade de se equivocar de propósito. Ali não está falando de timidez. Eu já expliquei, inclusive, aqui de forma bem clara, por meio de um texto de Juízes. Os covardes são aqueles covardes da época de Gideão. Vamos lutar contra os midianitas? Vamos! 32 mil. Então tá, os covardes podem voltar para casa. Deus autoriza que vocês voltem para casa. Quantas pessoas voltam? 20 mil pessoas. Quase 2/3. Não tem nenhum tipo de problema de reconhecer a covardia de forma pública. Porque era público.
Quem voltasse para casa, chegou em casa, já expliquei isso para você. Pô, mas a guerra acabou? A gente perdeu, ganhou. Não, a guerra nem começou. Mas você voltou por quê? Porque disseram que os covardes podiam voltar. E aí eu voltei, porque eu sou covarde. Essas pessoas que declararam a sua covardia, elas são muito mais corajosas do que os crentes de hoje, que nem declaram a covardia que possuem. E que uma pessoa está procurando uma outra igreja bíblica? Porque é covarde. Não quer lutar. É uma forma mais fácil de chegar no céu. Mas não existe forma fácil de chegar no céu. A porta é estreita e o caminho é apertado, que cumpre-nos entrar no céu depois de inúmeras provações. Mas ainda assim as pessoas procuram uma forma mais fácil de chegar ao céu todos os dias em igrejas evangélicas. Parece que pessoas como você e eu se esforçam. Somos poucos. Porque não precisa de nada disso para chegar no céu. Nem precisa de igreja. Não precisa de pastor. Não precisa de pregação. Não precisa de ceia. Para que isso? É só você dizer que crê em Deus e pronto, você está salvo. Então por que as virgens nécias não entraram? E olha que elas eram virgens. E olha que elas estavam acompanhadas das prudentes. E olha que elas estavam esperando o noivo. Mas ainda assim foram excluídas. É por isso que quando nós lemos aqui o versículo 3, irmãos, é preciso que a gente se pergunte, né? O que fomos feitos para que a luz não se apague completamente? É isso que o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses: olha, cuidado, não apagueis o Espírito. Ninguém de nenhum modo nos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Veja, quando as pessoas se levantam contra o formato do culto que temos aqui, como se esse formato fosse antiquado, chato, faz parte do cumprimento dessa profecia. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja, quando os evangélicos se posicionam e se colocam como julgadores da Bíblia, é isso que eles estão fazendo. Ó, pastor, eu não concordo com o que está escrito aqui. Por exemplo, eu não concordo com o papel da mulher segundo a Bíblia. E quem é você para não concordar? Veja, a pessoa que não concorda com a chuva pode impedir a chuva? Por que você acha que pode não concordar com o que o Criador disse acerca das suas criaturas? Não, mas é porque isso é coisa do passado. Não, não é passado. Até porque para Deus não existe
passado, presente e futuro. Para Deus não existe tempo. O tempo só existe, irmãos, para aquelas pessoas que, como eu e você, são influenciadas por Ele. Deus é atemporal. Então Deus não envelhece. Assim como sua palavra. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Mas ainda assim as pessoas se sentam nas igrejas e acham que podem julgar a Bíblia, quando na verdade elas não perceberam que elas estão sendo julgadas pela Bíblia que elas julgam. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso e diz: a palavra que eu prego para vocês, ela julgará vocês. Eu concluo aqui, convido vocês a participarem da ceia comigo, aqueles que irão. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Se Deus permitir, a gente vai continuar amanhã. Mas eu queria que você pensasse nesse versículo 6, nesse momento da ceia. E agora sabeis o que o detém. Eu não vou entrar nos pormenores hoje, o que detém, mas saiba que nós estamos aqui. Nós fazemos parte. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Mas se a luz que é em nós se apagar, mas se a luz que é em nós se tornar em trevas, como dessas trevas serão. Sem sombra de dúvidas, irmãos, é um dos fatos que o Senhor Jesus tem instituído a sua ceia, para que fôssemos relembrados constantemente da nossa responsabilidade enquanto no mundo, não sendo eu e vocês do mundo. Eu vou fazer a leitura de um texto que fala da ceia do Senhor. Está em 1 Coríntios 11. Você pode ouvir. Feche os seus olhos, os olhos abertos. Entenda a sua responsabilidade. E diante dessa responsabilidade, examine-se se você tem cumprido ela. Versículo 23 de 1 Coríntios 11. Eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Veja, nós não temos ingerência em relação às pessoas que nos trairão. Nós deveríamos ter todo cuidado em não nos tornarmos traidores. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças a Deus, já aprendemos com o apóstolo Paulo que em tudo devemos dar graças a Deus. E tendo dado graças a Deus, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes
e o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, é exatamente o que o apóstolo Paulo fala da grande apostasia. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos que estamos aqui nessa manhã, examinemos a nossa vida. À luz da palavra de Deus, não à luz do nosso senso de justiça tão equivocado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, sem diferenciar o corpo, come e bebe, juízo para si. Eu fico imaginando uma pessoa que visita igrejas no dia da ceia. Vai cear como? Porque não faz parte de nenhum povo. Parece que, para algumas pessoas, o que a gente está fazendo aqui é uma peça teatral. É estranho se não fosse bíblico. Como algumas pessoas dizem se preocupar com a sua alma e vivem totalmente alheias em relação à saúde espiritual que elas têm. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Irmão, se você não come direito, você fica fraco do ponto de vista físico. E você acha que se você não se alimentar espiritualmente, você não vai ficar fraco? E não poucos os que dormem. Dormem aqui é um sinônimo de morrer. Entenda que Deus não criou e não consente com nada que seja inútil. Tudo que Deus criou, Ele criou com uma utilidade específica. Assim como eu e você temos um fim. Nós somos servos de Cristo e deveríamos cumprir o nosso ministério para com Ele. Mas estamos no corpo de Cristo de forma inútil. Mas cedo ou mais tarde, toda árvore que o meu Pai não plantou será arrancada. Versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, é o que a gente está fazendo aqui nessa manhã. À luz da palavra de Deus, nós estamos nos julgando. Veja, essa pregação, a pessoa que eu estou mais preocupado nessa manhã em relação a essa pregação, sou eu. Porque independente de eu ser um servo do Senhor, fui chamado para pregar, tudo aquilo que eu preguei aqui, eu não serei cobrado como vocês, eu serei duplamente cobrado. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A ideia não é que não vamos ser julgados. A ideia é todos seremos julgados pela palavra de Deus e deveríamos, como cristãos que somos, estar conscientes disso e andar em conformidade com a sua palavra.
Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a, primeiramente, descobrir qual é o nosso papel. E depois, nos entregar à vida que Deus tem para nós. E essa vida, sim, é boa, perfeita e agradável. Em nome de Deus, cara. Amado Deus e eterno Pai, confessamos os nossos pecados nessa manhã. Diante de Ti reconhecemos a distância entre quem somos e quem deveríamos ser. E suplicamos pelo Teu auxílio, Senhor. Não nos deixa a viver vidas em desacordo com as Tuas promessas, pela Tua palavra, mas que pelo contrário, Senhor, sejamos transformados pela Tua palavra e possamos ser instrumentos Teus para a propagação do Teu reino. Ajuda-nos a amar mais, Senhor, a perdoar mais, a nos cobrar mais e menos dos outros. Ó Pai, não nos deixa entregues aos nossos próprios raciocínios, mas que, pelo contrário, sejamos transformados e tenhamos a mente de Cristo, para que possamos, então, julgar todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. E possamos viver vidas dignas do Evangelho que nos foi anunciado. Diante da crescente apostasia, Senhor, e diante do esfriamento, do abandono de muitos, não nos deixa, Senhor, esfriar. Pelo contrário, Senhor, que sejamos mais e mais, diante da brevidade da Tua volta, nos estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, como a Tua palavra diz, que deveríamos fazer. E não abandonemos a congregação. Pelo contrário, desperta em nós um senso de responsabilidade em relação ao que fazemos aqui, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender o nosso propósito como filhos de Deus, como filhos da luz, no mundo que jaz em trevas. E que, ao findar desse nosso ajuntamento santo, continuemos a viver vidas santas. Que ao findar, Senhor, desse ajuntamento, no domingo pela manhã, possamos entender que a nossa responsabilidade uns para com os outros em Cristo Jesus não termina quando o culto público termina. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, a família na fé que somos e a valorizar que recebemos, gente. Oramos por aqueles que estão a se esfriar, Senhor, para que tenhamos os corações novamente aquecidos. Oramos por aqueles
que se apartaram de ti, Senhor, para que assim como o filho pródigo se arrependam e voltem para o seio do seu Senhor. Oramos por aqueles que estão firmes, para que continuem assim, estimulando outros a fazer como o povo de Cristo são chamados a fazer. Eu oro, Senhor, em especial eu oro das pombas, do Cosmo de Farias, nesses dois lugares que somos chamados a estar semanalmente apresentando as boas novas. Não nos deixe esquecer da nossa responsabilidade em relação aos moradores dessa localidade. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos faça dignos de levarmos a tua mensagem aos quatro cantos do mundo, tanto pelo aquilo que falamos, mas mais ainda pela forma como vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Do amor de Deus, Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja para sempre conosco. Nós dizemos, amém. Saúdem-se mutuamente e alegrem-se no Senhor. Toda a alegria do Senhor na nossa vida.